E ontem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal durante 3 horas sobre o caso das joias sauditas que entraram ilegalmente no Brasil. O ex-chefe do executivo sustentou na oitiva que soube apenas no ano passado sobre a apreensão do conjunto de diamantes destinados à então primeira-dama Michele Bolsonaro e avaliado em torno de 16,5 milhões de reais. O ex-presidente também negou a intenção de ficar com as peças para aumentar o patrimônio pessoal. Mas o nosso questionamento é: Bolsonaro pode responder por crime de peculato e também improbidade administrativa? E para conversar sobre esse assunto e lançar luz sobre esse tema, nós trouxemos aqui ao meio-dia em Brasília o ex-ministro da AGU e advogado também, o Fábio Osório, o advogado Caio Leonardo, e também para falar sobre os aspectos políticos desse tema, Álvaro Maimone. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meio-dia em Brasília. Eu acho que o doutor Caio está com problema aqui na imagem. Pronto, vamos chegando aqui. Eu acho que ele está com problema aqui. Pronto, entrou. Doutor Caio está aqui. Obrigada por vir ao meio de Brasília. Obrigada por esclarecerem esse tema para a gente. Hoje nós temos especialistas de peso aqui para comentar esse assunto. Obviamente, a gente ainda não tem todos os detalhes em torno do depoimento, mas algumas especulações já começam a ser feitas. E eu começo falando com o doutor Fábio Osório Medina sobre esse tema. Na sua visão, doutor Fábio, o senhor avalia que o ex-presidente pode vir a responder pelos crimes de peculato e improbidade? Bom dia, Kis Vasconcelos. Quero cumprimentar o Álvaro Maimone, Caio Bessa, os que acompanham o antagonista. Realmente é ainda um momento de especulação, porque nós estamos na fase de investigação e, para isso, basta leves indícios, e é uma fase ainda muito prematura, mas o que se tem até o momento é um conjunto de indícios que conduzem a um reconhecimento preliminar de que houve o recebimento de joias, se não diretamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, por alguém da comitiva presidencial no exterior, em nome do governo brasileiro, ou em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essas joias, esses presentes, foram trazidos para o Brasil. Isso foi avaliado aí num montante aproximado de 14 milhões de reais. E a forma como isso ingressou, esses objetos ingressaram no Brasil, pelo que se noticiou também na mídia, portanto, essas informações são, de algum modo, superficiais, não foi uma forma, digamos, transparente. Inclusive, depois houve uma tentativa de recuperação de alguns desses objetos junto à Receita Federal, e tem que se apurar se essa interlocução foi feita em nome do governo, em nome do presidente da República, na época, o Jair Bolsonaro, ou não. O diferencial em relação ao comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no tocante a outros gestores anteriores, no caso do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, é que isso era uma prática política comum até então, mas sobreveio o acórdão do Tribunal de Contas da União em 2016, que interpretou o decreto 4.344, de 26 de agosto de 2002, que deu concretude aos princípios constitucionais da administração pública no que se refere ao recebimento de presentes por gestores públicos, presidente da República e altos mandatários da administração pública federal. E essa interpretação do Tribunal de Contas da União determinou a devolução de bens e presentes pelos ex-presidentes da República. Havia um limbo jurídico
havia realmente uma névoa, uma lacuna no entendimento quanto a esses presentes até aquela época em que o Tribunal de Contas da União fez uma interpretação e mandou devolver esses bens, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Lula, em 2016, não há dúvida que havia. Isso era uma prática política relativamente comum, essa confusão entre o público e o privado nesses rituais de recebimento de presentes. Mas no momento em que o Tribunal de Contas da União sedimentou a sua jurisprudência, o Tribunal de Contas da União sedimentou a sua jurisprudência, ele praticamente fez uma fórmula que nós chamamos de integração de uma norma penal que, em certo sentido, abriu aqui um núcleo de uma norma penal em branco, no caso, para um conceito jurídico indeterminado, no caso do peculato, e no caso também, que não é crime propriamente dito, mas integra o escopo do direito administrativo sancionador, que é a Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. E aí, essa integração dessa norma que tem um conceito jurídico indeterminado preenchido como norma em branco, nós podemos entender que passou a ser preenchido a partir dessa jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Com o alerta expresso do Tribunal de Contas da União, se pode entender que o presidente da República e os gestores públicos ficaram advertidos expressamente de que esse tipo de acervo patrimonial pertencia sim ao patrimônio público. Isso ficou expressamente consignado na decisão do Tribunal de Contas da União. E aí, caso entendessem que o Tribunal de Contas da União estivesse errado, deveriam ter impugnado a decisão do Tribunal de Contas da União. Deveriam ter impugnado a decisão do Tribunal de Contas da União perante o Supremo Tribunal Federal. E não desobedecido a decisão do Tribunal de Contas da União, pura e simplesmente. Jamais desobedecido a decisão do Tribunal de Contas da União. O que aconteceu aí, então, nós temos duas questões importantes. Houve uma apropriação desses bens, mas no depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente Bolsonaro alega que desconhecia o recebimento desses presentes. Então, há uma outra vertente de defesa aí do ex-presidente Bolsonaro. Ele diz que desconhecia o recebimento desses presentes e depois fez uma intervenção para, digamos assim, dar um cunho de moralidade na gestão desse assunto. Então, o que se precisa apurar nessa investigação, a meu ver, é quem recebeu esses presentes em nome do governo brasileiro. Quem recebeu... Esse é o tipo de questão, né, doutor Fábio? Essa passou a ser a questão. A questão não passou mais a ser de cunho. Recebeu, né? Quem recebeu esses presentes em nome do governo brasileiro na comitiva do Brasil? Quem estava lá? Quem recebeu os presentes? Qual é a origem desse patrimônio, desses objetos que foram recebidos? Quando e por quem foram recebidos esses objetos? Se o presidente Bolsonaro alega que não sabia que alguém havia recebido esses objetos na comitiva do governo brasileiro. Se ele não sabia, alguém recebeu, e recebeu em nome do governo brasileiro. E são objetos que montam a 14 milhões de reais. Então, eu acho que é muito dinheiro para alguém receber em nome próprio. Então, ou as pessoas apresentam as notas fiscais desses objetos, são objetos que foram comprados, e aí isso resvala para o crime de descaminho, porque o crime de contrabando é quando o objeto é ilícito e não pode ser trazido do exterior para o Brasil, ou é o crime de descaminho quando esse objeto foi comprado lá fora e não foi recebido como presente, não tem nenhum presente da Arábia Saudita, do príncipe, ninguém ganhou presente nenhum, e foi adquirido lá fora em alguma joalheria, e não foi pago o imposto, ou é peculato, porque foi realmente objeto de uma troca num cerimonial e alguém deu esse presente para alguém, para algum ministro, para a primeira-dama, enfim, e recebeu em nome do presidente da República e não comunicou o presidente da República,
e tentou se apropriar desse patrimônio. Então, eu acho que as apurações devem prosseguir nesse sentido. Maravilha. Doutor Caio, a sua oportunidade de falar sobre esse assunto, já sobre essa ótica. Ontem o presidente afirmou, durante o depoimento, entre as coisas que foram liberadas para a imprensa, que ele desconhecia da questão das joias, que tomou conhecimento em dezembro e que atuou para evitar um possível vexame internacional. Qual a sua avaliação sobre essa justificativa, sobre a linha de defesa adotada e, principalmente, quais são os possíveis desdobramentos jurídicos e políticos para o ex-presidente? Boa tarde, Kissla. Boa tarde, professor Fábio Medina Osório. Boa tarde, Álvaro Maimoni. Prazer em revê-lo. Obrigado pelo convite. Bom, o que eu tenho, há muita coisa que dizer a respeito disso. Eu vou dizer que sobre a fala do presidente, sobre a defesa do presidente, eu vou dizer que eu não a ouvi. E não a ouvi ativamente. Porque ele, evidentemente, vai buscar uma linha de defesa para a situação dele. E eu, como advogado e como conselheiro da ordem, não posso discutir um caso concreto em andamento, porque há um impedimento na ordem para isso. Porém, a hipótese eu posso discutir. E a hipótese é de uma autoridade pública receber, quem quer que tenha sido ela, receber para si ou em nome do Estado brasileiro presentes acima de R$100. A regra básica, lá atrás, a primeira regra de Código de Conduta da Alta Administração da República, impedia qualquer coisa acima de R$100. Ou mesmo um almoço, e o Brasil começou a ficar um pouco mais leniente depois disso, o que é muito triste. A relação entre o público e o privado não pode passar por intimidades e por trocas de gentilezas dessa natureza material. A relação entre o público e o privado é institucional e deve ser institucional em todo e qualquer momento, em todo e qualquer nível. É preciso lembrar que até muito pouco tempo, e quando eu falo muito pouco tempo, década de 1990, países da Europa ainda davam desconto de imposto de renda para quem corrompesse países. Então, nós não estamos falando apenas das hipóteses de peculato, que é a apropriação de um bem do Estado. Nós não estamos falando apenas da hipótese de descaminho. As duas cabem no desenho dos fatos apresentados, postos em discussão, mas nós estamos falando também de corrupção, porque o governo brasileiro, ou representantes do governo brasileiro, estiveram 150 vezes na Arábia Saudita. Não é que o embaixador pôs o pé fora da embaixada 150 vezes. Espera-se que o embaixador faça muito mais vezes do que isso, caminhadas pela Arábia Saudita. Não, alta autoridade do executivo, que não era o embaixador brasileiro, estiveram lá 150 vezes. Nenhum outro país recebeu essa atenção. E também nenhum outro país recebeu uma refinaria no valor de bilhões de dólares por uma ninharia. Então, a hipótese de corrupção, ela tem que ser posta com todas as letras. E é preciso dizer não só que é uma hipótese de corrupção, e sendo isso uma hipótese de corrupção, que esse contrato deve ser anulado. Porque ele tem vício. Então, chegando nós à conclusão, chegando nós, não, chegando quem investiga e quem julga, à conclusão de que houve peculato porque se apropriou, descaminho porque não declarou, e corrupção porque recebeu em troca,
o apenamento a justiça vai dar. Mas a outra consequência disso é que o contrato de alienação da usina, da refinaria, é nulo de pleno direito, porque assinado mediante corrupção de autoridade brasileira. Essa hipótese precisa ser investigada e posta claro. O Brasil é um país que depende cuja economia depende basicamente de 3 ou 4 coisas. Nós dependemos de mineração, nós dependemos de agricultura e nós dependemos de serviços. A mineração inclui petróleo. E se nós nos mantivermos como produtores autossuficientes de petróleo, sem poder refinar o nosso próprio petróleo, esse petróleo é inútil, nós somos uma colônia exportadora para quem interessar ganhar dinheiro conosco. Depois se rajar. Tá. Depois, eu só quero, depois que o senhor faça um comentário, para a gente focar nessa questão do tema, durante a defesa, inclusive, durante a divulgação desse escândalo das joias, a própria família Bolsonaro, o próprio clã Bolsonaro, e, enfim, os apoiadores, falaram muito que teria sido um presente personalíssimo, muito foi falado sobre isso, que, na verdade, ele teria recebido esse presente aí, personalíssimo. Isso foi amplamente divulgado, né? Mas parece que a defesa mudou a versão da história e agora o ex-presidente alega o desconhecimento das joias, que ele tomou conhecimento só em dezembro e que agora ele estaria tentando evitar um vexame internacional. É um tema que eu acho que a gente tem que explorar nesse momento, é sobre essa mudança aí da linha de defesa, né? Já que teve toda essa defesa inicial em torno desse presente personalíssimo, e depois isso mudou para o total desconhecimento do recebimento das joias. Eu vou passar para o doutor Álvaro Maimone comentar só os aspectos políticos e a gente volta com o doutor Fábio Osório Medina e o doutor Caio comentando essa questão dos presentes personalíssimos, que foi a defesa inicial. Doutor Álvaro, ontem, durante o depoimento, a gente percebeu que nenhum apoiador chegou a comparecer à sede da Polícia Federal, embora eles tenham armado todo um esquema de segurança em torno da sede da Polícia Federal, nenhum apoiador compareceu à sede. Isso já é uma demonstração de que talvez haja um enfraquecimento ali? Qual é a sua visão e quais são os possíveis desdobramentos políticos para o ex-presidente? Boa tarde, Kiss. Boa tarde, Caio. Prazer revê-lo também. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde a quem nos assiste. Olha, na verdade, teve um apoiador que compareceu à frente da sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Olha, é importante a gente iniciar os aspectos desse depoimento que, sob o âmbito da política, o efeito foi nulo. Primeiro que em Brasília foi uma semana sem trabalhos no Congresso, o que esvaziou a cidade. Então você também não teve aqui os debates em plenário, discursos mais inflamados, e ficou muito mais restrito às redes sociais. E que também a gente que acompanha, vasculhando, foi a interação sobre esse assunto foi muito pequena, reduzida, né? Não teve destaque. A gente pode observar, na verdade, que o Bolsonaro ele não é o líder que se desenha ou que se quer que ele seja. Esse aspecto todo que alçou ele ao mito, né, da política foi, ao nosso ver, um acidente. Muito mais ligado ao movimento vindo ali de 2013 para cá, do antipetismo, da Lava Jato, e da nova política, em que se alçou um nome que estava disposto e que se apresentou
para defender determinadas pautas que ninguém tinha coragem de explicitamente falar ou defender. Nesse caso, a gente pode afirmar que poderia ter sido o João, poderia ter sido o Carlos, poderia ter sido o Roberto, poderia ter sido qualquer outro nome. Então, hoje, a gente não estaria falando de bolsonarismo, a gente estaria falando de joãozismo, por exemplo. Né? Falta ao Bolsonaro, e isso é uma coisa importante para se ressaltar, recursos básicos para uma efetiva liderança. O primeiro dele é o carisma. O segundo é uma habilidade intelectual. Então, a gente tem que colocar, assim, de uma forma muito clara, de que esse fator mito, ele talvez tenha sido exagerado, né? Porque ele não está ligado à pessoa do Bolsonaro. Ele está ligado a alguns ideais, a defesa de interesses de algumas ideias, e que pode ser representada por outros nomes que já estão, inclusive, disputando esse espaço. Nós temos ali o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, nós temos o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, nós temos o senador Sérgio Moro, e muitos outros nomes que estão, de alguma forma ou outra. Temos também o senador Rogério Marinho, que está se destacando ali no Senado. Nós temos alguns nomes, alguns outros interessados em ocupar esse espaço. E veja bem, ali dentro... Só te interrompendo um pouco, Álvaro, inclusive teve uma entrevista aqui na Cruzoé, para quem está nos assistindo aqui, em que a gente entrevistou o Ciro Nogueira para perguntar se o Bolsonaro tinha chance de concorrer nas próximas eleições, se ele estava cotando, e ele avaliou na avaliação do Ciro Nogueira que não. Ele acha que não tem chance, e também questionamos aqui pela Cruzoé se tinha chance da Michelle também vir a ocupar essa lacuna, e ele também avaliou que não, em virtude da experiência mesmo. Inclusive, essa questão da experiência da Michelle Bolsonaro já foi, inclusive, também destacada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor avalia, só para a gente partir para a questão das joias dos presentes personalíssimos, que é um tema interessante também, que o bolsonarismo está enfraquecido de fato, e esse caso das joias vai vir para enfraquecer ainda mais? Olha, o bolsonarismo, então vamos falar assim, a pauta da direita não está enfraquecida. A defesa desses interesses todos, ligados e nomeados como bolsonarismo, isso sim. Eles estão buscando um novo nome, alguém que os represente. E essa questão das joias, para esse público mais radicalizado, mais extremista, ele não tem efeito, como não teve efeito em outros políticos de renome, envolvidos em escândalos A, escândalos B, mas que continuam na vida política, continuam desenvolvendo o seu papel. Então, assim, o que se pode dizer é o enfraquecimento da figura Bolsonaro. Clã Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Carlos. A Michelle não tem condições de disputar um alto cargo, ela pode vir na construção da imagem dela disputar um cargo, sim, mas não de grande destaque, né, nesse momento. Inclusive, aqui nos corredores do Congresso, assim, já há na Bolsa de Apostas, por exemplo, se o próprio Flávio Bolsonaro conseguiria, talvez, se reeleger ao Senado. Entendeu? O que se discute aqui é que a família Bolsonaro vai manter, assim como o Jair Bolsonaro foi durante 30 anos, um deputado, se reelege, que defende pautas, mas nunca mais vai conseguir um papel de destaque. É nesse aspecto, então, que a gente observa. Perfeito. Doutor Fábio, para a gente encerrar, uma palavra sua curtinha sobre essa questão da mudança da linha de defesa, que inicialmente apontou, inclusive a família do Bolsonaro falou muito sobre presentes personalíssimos. Em seguida, ontem, o presidente, durante a oitiva da Polícia Federal, destacou que, na verdade, que ele não tinha conhecimento do caso das joias.
Eu acho que essa mudança de estratégia não favorece muito o ex-presidente Bolsonaro, porque as apurações vão se direcionar, e até com carta rogatória para a oitiva dos outros envolvidos no exterior, dos chefes de Estado, enfim, de outros personagens, para apurar efetivamente a origem desses presentes e quem os recebeu. Porque efetivamente esses presentes foram entregues em relações diplomáticas na representação do governo brasileiro, e será necessário apurar por quem esses presentes foram recebidos por um valor vultoso. E até aqui no debate foi levantada uma questão muito importante, porque até quero deixar claro que o crime de peculato ele não convive com o crime de descaminho. Ou é um ou é o outro, porque se for patrimônio público, é só o crime de peculato. O crime de descaminho ele fica descartado, porque ele é um crime que pressupõe a origem legítima do bem. Portanto, ele fica descartado. Porém, a improbidade administrativa e a questão da corrupção, que foi muito bem levantada aqui, foi muito bem lembrada pelo Caio Bessa, efetivamente ela tem sim uma lógica. Porque eu mesmo, na teoria da improbidade administrativa, e foi um dos pioneiros no Brasil a tratar desse tema, primeiro livro em 1997, depois a tese de doutorado com o professor Eduardo Garcia de Enterria na Universidade Complutense de Madrid, nós tratamos dos presentes exorbitantes, é um tópico da nossa obra, nas relações que envolvem conflitos de interesses. Então, por exemplo, se um gestor público tem relações com conflitos de interesses com o privado e recebe presentes com valores exorbitantes, isso é um tópico que nós tratamos na nossa obra, efetivamente, isso pode trazer uma presunção de enriquecimento ilícito por caracterizar o conflito de interesse, o enriquecimento ilícito sem causa. E aí, isso também precisa ser apurado, mas isso pode ser apurado pelo Ministério Público Federal a partir de um inquérito para apurar improbidade administrativa. Obviamente, haverá um debate sobre a adequação à lei de improbidade administrativa, porque na época o presidente da República estava sujeito à lei dos crimes de responsabilidade. Porém, eu entendo que sim, do ponto de vista material, estaria sujeito à lei de improbidade administrativa, e havia uma adequação do ponto de vista formal. Porém, aqui haverá um debate muito interessante. Portanto, eu entendo que, só para concluir, que essa estratégia de defesa é bastante arriscada e haveria caminhos melhores para a estratégia defensiva. Doutor Caio Bessa, qual a sua visão? A estratégia, como disse o doutor Fábio, é arriscada? A estratégia de mudança e de versão da defesa do Bolsonaro? Precisa escapar de qualquer relacionamento com esse patrimônio. E aparentemente vai ser difícil. Agora, a tese do presente personalíssimo, essa é muito adequada, porque não existe nada mais personalíssimo do que corrupção. A corrupção de quem toma a decisão final e recebe por isso é personalíssima. Então, eu acho que é uma tese bastante boa de apresentar os fatos com clareza. Tá? O presente foi dado para tal pessoa. Por quê? Em troca dos serviços prestados. Quando um chefe de Estado vai visitar outro, o chefe de Estado que visita as caravanas que iam visitar Kublai Khan, eles levavam presentes. Caravanas de camelo de presente para Kublai Khan, para garantir a sua defesa. Então, há algo em troca, historicamente, nas relações diplomáticas. Neste caso específico, a relação diplomática que gerou presentes da ordem de 14 milhões de reais não é diplomática, não no século XXI. É uma relação de corrupção,
é o nacionalismo patrimonialista. Eu quero um país com uma cultura nacionalista em que o nacionalismo sou eu. O Estado é meu patrimônio, a minha relação com ele é patrimonialista e, portanto, eu vou fazer dele o que eu quiser. Eu vou fazer de Roraima o que eu quiser. Eu vou fazer das terras Yanomami o que eu quiser. E eu vou fazer do patrimônio das refinarias brasileiras o que eu quiser. E vou receber em troca. A gente não sabia que ia receber em troca, porque a gente imaginava que era nacionalista. Um nacionalismo estranho. O nacionalismo vendilhão. No entanto, é um pouquinho pior do que simplesmente um nacionalismo sem projeto de país. É um nacionalismo com projeto pessoal. E isso fez com que ele caísse em desgraça na direita. Ele não tem apoio político. Ensaiaram dar apoio político à esposa dele porque é uma mulher carismática. E é uma mulher carismática com muito trânsito numa base importante que é a neopentecostal. E agora, uma análise que talvez não tenha sido feita ainda, agora se explica por que Lula bateu aparentemente de graça no Moro. Ele escolheu o adversário. Lula escolheu o adversário. Ele escolheu Moro e não Michele, e não Bolsonaro, e não Zema. Zema tem recursos, Michele tem carisma, Bolsonaro tem adoradores de pneu. Ele escolheu um que não tem carisma, não tem conteúdo, tem um péssimo rol de serviços desprestados ao país como seu adversário. E escolheu bem. Olha, e durante aquela semana, ninguém mais falou de Michele no Brasil, ninguém mais falou de Bolsonaro no Brasil, e quando foram falar em Bolsonaro, falaram de joias. Então, a estratégia do governo de Lula, aparentemente, é: eu vou escolher o meu adversário, e o meu adversário vai ser Moro. Vai parecer pessoal, não é pessoal, é um cálculo político. Boa estratégia. Para a gente finalizar, doutor Álvaro, suas palavras finais. A gente já está no finalzinho do nosso debate, até extrapolamos o tempo. É só a palavra final do que o senhor acha que vai acontecer ali nos próximos dias. Eu acho que vai acentuar essa percepção de que o Bolsonaro perdeu seu capital político, perdeu seu apoio. Valdemar Costa Neto, ele ainda vai levar em consideração alguma coisa, porque ele tem um ativo de eleitores ligado a essa direita violento para as eleições agora de 2024. Eles têm um projeto de ampliar a sua base nas prefeituras municipais, nas câmaras de vereadores do país todo. E a ideia do PL é se tornar o novo MDB, onde ele vai oxigenar através dos municípios para poder depois começar a ganhar mais espaço. Então, assim, esse apoio ao Bolsonaro e à Michele é datado. É isso que a gente observa durante esse período todo aqui. Perfeito. Eu quero agradecer muito a gentileza, doutor Fábio, doutor Caio, doutor Álvaro, por vir ao Meio Dia em Brasília, trazendo aí esses temas, esse tema especificamente que envolve o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, lançando luz sobre a parte jurídica e a parte política também, em torno do presidente. Obrigada pela gentileza, e as portas do Meio Dia estão abertas. Obrigado, um abraço.